Vamos lá, pessoal. Vamos para a aula agora de ângulos, né? Aula simples, tá? É uma aula bem simples de ângulos, que são os princípios iniciais. Então, vem aqui com a definição de ângulos. Olha só. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Então, eu tenho aqui, ó, essa aberturazinha, ó. Ângulo, pessoal, é uma abertura. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reta, ó, e aqui uma reta, e eu tenho essa aberturazinha aqui, ó, que eu chamei de θ. Então essa aberturazinha nós vamos chamar de ângulos. Então, olha aqui, eu tenho uma semirreta aqui na parte de cima e uma semirreta na parte de baixo. Ó. Duas semirretas formando essa abertura aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Vou dar um nomezinho, né? É um ângulo alfa. Só que esse ângulo aqui, pessoal, qualquer ângulo, numa questão de prova, né, ou no vestibular aí, tem problema de geometria de ângulo que não vem a figura, né? E a questão ela vai simbolizar esse ângulo através de letra. Como é que você vai fazer? Repare que só tem uma letrazinha aqui, ó, no vértice. Esse pontozinho aqui, ele é chamado de vértice. Vértice do ângulo, né? Todo ângulo tem um vérticezinho, ó. Vértice, vértice. E outra, para eu pegar esse ângulo aqui, escrever esse ângulo, representar esse ângulo, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que dar nome, né? Colocar alguns pontos aqui para poder representar. Aqui em cima eu vou colocar um ponto, vou chamar de ponto A. E aqui um ponto B. Por que eu estou fazendo isso? Para poder escrever esse ângulo. Porque o ângulo, ele é dito assim, ó, ângulo AOB. Esse ângulo alfa aqui, que eu chamei de alfa, ele vai ser o ângulo AOB ou BOA. A volta também funciona. Então, olha só, como é que eu posso escrever esse ângulo? Esse ângulo alfa, ó, é o ângulo AOB. E detalhe, na letra do meio tem um chapéuzinho, tá vendo? Ó? Ou você pode falar que é o ângulo BOA, não tem problema. Tá vendo? Isso aqui é uma forma de escrever. Então, por exemplo, numa prova ou numa questão, pode estar falando algo do tipo assim, ó, o ângulo AOB, né? O ângulo AOB, ele vale 30 graus. Tá vendo aí, ó? Vem dessa maneira. E o vértice é sempre a letra do meio. Anota isso aí, ó. Anota aí. O vérticezinho aqui, ó, é a letra do meio. Entendeu? Outra maneira de representar o ângulo pode ser dessa maneira aqui, ó. Ao invés do chapéuzinho ficar aqui na letra do meio, você vai ter isso aqui, ó. Um mini ângulo, tá vendo? Um ângulozinho pequenininho, AOB. Dessa maneira. Ou, né, a volta, né? Um ângulozinho, ó, BOA. Então, essa forma aqui de representar também pode ser assim, ó, o ângulo AOB vale 30 graus. Aí, repare que a letra do meio, ó, não tem um chapeuzinho. Então, se você se deparar com isso aqui em uma questão, ó, fique atento a esse detalhe. A letra do meio é sempre o vértice, ângulo AOB ou BOA. Certo? Então, dito isto, a definição, vamos aqui olhar os principais ângulos que existem. Né? A gente tem alguns ângulos especiais que recebem nome, e através desses nomes, ele tem que estar na ponta da língua para você fazer a questão e lembrar a propriedade. Olha aqui, tipos de ângulos. Primeiro deles é o ângulo reto, pessoal. Né? Alguns livros, né, se não me engano a maioria, colocam o ângulo agudo primeiro. Né? Por que eu não gosto de fazer isso? Eu gosto de falar do ângulo reto primeiro porque os outros é comparado a ele. Então você tem que saber qual é o ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de medida 90 graus. Aqui, ó, medidazinha 90 graus. Qual é o símbolo do 90 graus? É esse quadradinho, tá vendo aqui, ó? É o quadradinho com uma bolinha dentro. Ângulo de 90 graus, ó. É o cantinho da parede, né? Se você observar, qual figura tem ângulo de 90 graus? Eu posso ter um quadrado, né? O quadrado, ele tem quantos ângulos de 90? 4 ângulos de 90. Então, quadrado, retângulo. Tem um tipo de triângulo também, que a gente chama de triângulo retângulo. Ele tem um ângulozinho de 90 e não vem, pessoal, o número, tá? Não vem o número, vem o quadradinho, ó, com esse pontinho dentro que simboliza ângulo de 90 graus. Então guarde isso aí. Ângulo reto é o ângulo de medida 90 graus. Pronto, só isso. Já o agudo, pessoal, é todo ângulo
menor que 90. Ele é maior que 0 e menor que 90. Então tá aqui, ó. Repara o detalhe. O 90 graus, ele viria, ó. 90 graus seria isso aqui, né, ó. Aqui o 90 graus, ó. Só que como a reta aqui tá menor, ela deu uma fechada, então esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ, ele é menor que 90. E se ele é menor que 90, ele tem um nome, ângulo agudo. Então o nosso θ aqui, ó, ele é menor que 90 graus. Sendo menor, ângulo agudo. Maior que 0 e menor que 90. Já o obtuso, né, ele é aquele que supera 90 graus. Ele é maior do que 90 e menor que 180. Tá aqui, ó. É todo ângulo de medida maior que 90 e menor que 180. Só teoria. Olha aqui, ó. O 90 graus, pessoal, seria isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui seria o 90. Como essa reta ela teve uma abertura, ó, tá vendo? Ó? Ele superou os 90 graus. Então esse ângulo aqui, né, ó, chamar de θ, esse ângulo é maior que 90. Então vou colocar aqui, ó, θ maior que 90. Vou colocar assim, ó, θ, ele é maior que 90 e menor que 180. É o ângulo obtuso. Isso aqui numa questão, se não vier figura geométrica, a questão ela vai falar para você, seja um ângulo agudo ou seja um ângulo obtuso. Aí você tem que saber. Se você não souber o que é um ângulo obtuso, você não consegue fazer a questão, né? E mais para frente, quando estudar triângulo, quadriláteros, isso também vai aparecer, tá, pessoal? Não pule essa aula. Isso aqui é importante, essa teoria inicial. Certo? Então, ângulo de 90 graus, ângulo agudo, obtuso, e tem um ângulo raso, ou de meia volta. É o ângulo que vale 180 graus. Né? Aqui, ó. Ângulo de meia volta ou ângulo raso. A medida dele vale exatamente 180 graus. Se você puxar aqui, ó, uma retazinha aqui, observe que você tem aqui um ângulo reto de 90 e aqui do lado tem outro ângulo reto de 90, que somado fecha meia volta, 180. Certo? Já o ângulo de uma volta, né, ele é o dobro desse, ó. Certo? Então, ó, como aqui é meia volta, o de uma volta, né, ângulo de uma volta, ele vai ser o dobro, né? Vai completar a volta, 360 graus. Então tá aqui, ó, é o meio de campo, né, ó. É uma volta completa, valendo exatamente 360 graus. Beleza? Agora, uma coisa extremamente importante para você, e você não pode deixar de decorar isso aqui e observar isso, é essa propriedade aqui, ó, que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Ou você vai passar a chamar de OPV. Você vai falar isso aqui, ó. Eu vou falar isso, você vai falar isso, o seu professor vai falar isso, o seu amigo vai falar isso. Você não vai ficar falando ângulos opostos pelo vértice. Você vai falar o quê? OPV. Ângulos opostos pelo vértice. O que é isso, pessoal? Repara um detalhe aqui, ó. Eu tenho duas retas se cruzando, tá? E aqui eu tenho um vértice, ó, que eu chamei de vértice O. E repare que eu tenho dois ângulos de vértice O, ó. O ângulo que eu chamei de alfa e o outro ângulo aqui, ó, que eu chamei de θ. Tá vendo? Ângulo θ, dois ângulos. E eles, de fato, são opostos. Um de frente para o outro, ó. O alfa está de frente para o θ. Opostos pelo vértice. Quando isso acontece, eles são iguais. Essa é a propriedade. O ângulo alfa, né, ele é congruente ao ângulo θ. Eles são iguais. Eles vão ser iguais. O ângulo alfa é igual ao θ. Então, grave isso. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ponto. E aqui também tem outro ângulo em cima, ó. Repara que eu tenho um ângulozinho aqui, ó, e tem o outro embaixo, ó. Eles também são OPV. Então, OPV, OPV. Beleza? Guarde isso. Não esqueça dessa propriedade. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Certo? Tranquilo? Já a bissetriz de um ângulo, né? Eu não posso deixar de citar aqui porque nos exercícios você vai ter isso aqui aparecendo. A bissetriz de um ângulo, pessoal, a definição dela mais correta possível não é essa, tá? Eu não vou citar aqui a definição mais correta possível, porque não cabe nessa aula agora. Lá na frente você passa a usar isso. Porque bissetriz a gente chama de
lugar geométrico, na verdade, na geometria. Só que para nós, para a nossa aula inicial, para poder fazer as questões, nós vamos falar que bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio. Ponto final. Considere isso inicialmente. É um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo, ó, deixa eu dar nome. Aqui A, O, B. Então, a bissetriz, eu tenho um ângulozinho aqui, ó, pintando de branco. Quando eu traço a bissetriz, ó, ela vai dividir esse ângulo ao meio. Então, se, por exemplo, esse ângulo vale 30 graus, aqui vai ser 15, 15. Se esse ângulo vale 50, esse pedacinho aqui vai ser 25, ó. Repare que a bissetriz dividiu em dois ângulos. Esse pedaço e esse outro pedacinho aqui, ó. Eles são iguais. Então, se aqui vale, tudo vale 50, 25, 25. Se tudo vale 60 graus, 30, 30. Então, não esqueça isso, tá? Então, aqui, ó, né, deixa eu colocar aqui o ângulo X e aqui o ângulo Y. Então, X é igual a Y. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, um exemplozinho bem rápido aqui, ó, antes de encerrar essa aula. Eu tenho um ângulo aqui de medida 80 graus, né? Vamos supor que seja 80 graus. Ao passar a bissetriz, ó, esse segmento pegou 80 graus e dividiu em dois outros. Um de 40 e outro de 40. Beleza? Então pega essas propriedades e guarda, anota no caderno aí. Não deixe de anotar isso, né? De repente você está no colégio, de repente está vendo aí para algum vestibular, para concurso militar. Matemática básica, aula inicial de geometria plana, certo? Então, não deixe de anotar no teu caderno. E só mais um detalhe. Eu sempre tracei bissetriz assim, ó, pontilhado. Vai de cada um, né? Mas eu sempre tracei bissetriz de pontilhado, porque quando eu via nos meus exercícios, nos meus rascunhos, o pontilhado eu sabia que era bissetriz. Então, eu tenho uma mania de, às vezes, traçar a bissetriz assim, ó, de forma pontilhada. Beleza? Então, isso aqui foi a aula inicial, teoria, só a parte teórica. E te aguardo no próximo vídeo, que é só de exercício. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Continuando aqui a aula de ângulos, vamos fazer agora uma sequência de exercícios, tá, pessoal? Uma sequência aqui de questões simples, né? Para você que está vendo isso aqui a primeira vez, é importante você notar isso. Então, olha só, questão 1. Olha para cá. Exercício 1. Observe um detalhe. Primeira coisa para você resolver isso aqui, você tem que olhar para esse ângulo e observar que ângulo é esse. Das teorias que nós vimos na aula anterior, observe que esse ângulo aqui, ó, ele é o de meia volta. Ele é um ângulo de 180 graus. Ou seja, o ângulo de 180 graus aqui, ó, ele está dividido em duas partes. Essa reta aqui, ó, essa semi-reta aqui, ela dividiu o ângulo em duas partes. Uma que eu chamei de 2x e uma outra que eu chamei de x. Se você somar o 2x com o x, pessoal, vai fechar quanto? Não vai dar 180? Então você pega 2x, que é uma parte, mais x, que é a segunda parte, igual a 180. Pronto. Você tem um 180 graus quebrado em várias partes, soma tudo e iguala a 180. 2x mais x, 3x igual a 180. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, nosso x, ele é 180 dividido para 3, que vai dar 60 graus. Beleza? O x deu 60 graus. Olha como é que funciona. Coloca o x aqui, o 60 graus aqui, ó. 2 vezes 60, 120. Coloca o 60 aqui, o x é 60. 120 mais 60, 180. Beleza? Então, o nosso x, ó, 60 graus. Tranquilão? Exemplo B. Olha para cá, ó. Questão semelhante, né? Se você observar ali, você tem aqui, ó, 180 graus. Esse 180 graus, ele está dividido em três partes. Uma parte, olha aqui, ó, o quadradinho. Que ângulo é esse aqui? 90 graus, ó. 90 graus. Então tem três partes. Uma com 90, uma que é 2x e outra que é x. Então, se eu somar esses três ângulos, tem que fechar em quanto? 180. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 90 mais 2x mais x igual a 180. Estou armando assim, pessoal, para fim de didática, tá? Questão de... para quem está vendo a primeira vez. Certo? Por que eu estou falando isso? Observe só. Se você tem 90 graus aqui,
e tudo é 180, então quer dizer que 2x mais x só pode ser o quê? Se já tem 90 aqui, só pode ser 90. Então eu poderia também, ó, pegar 2x mais x igual a 90, vai dar a mesma coisa. Então vamos lá, 2x mais x, você tem 3x. Jogando 90 para lá, você tem 180 menos 90. 180 menos 90 dá exatamente 90 graus. Certo? Então você tem 3x igual a 90, passa o 3 dividindo, nosso x vai ficar 90 sobre 3, portanto, x dá exatamente 30 graus. Esse é o nosso valor de x, certo? Se você colocar o x aqui, ó, aqui dá 30, aqui fica 60 graus. 60 com 30, 90. Com esse 90, 180. É simples, tá? As questões iniciais, para você que está vendo isso aqui a primeira vez, pessoal, você tem que pegar a questão assim, ó, facinho, ficar resolvendo, para depois você ir avançando. Questão 3, outra parecida, pessoal. Que ângulo é esse aqui, ó? Ângulo de 180. Esse 180, ele foi dividido em quantas partes? Duas partes por essa semi-reta, ó, por duas partes. Então, se eu somar essas duas partes, obviamente tem que dar 180. Então, eu tenho 2x menos 40 mais 3x menos 10, que é igual a 180. Olha só, hein? Aqui está a primeira parte, que é esse, mais a segunda parte, que é essa aqui, ó, somando tudo, igual a 180. Tranquilo? Então, resolvendo a equação, você tem 2x mais 3x, 5x. Isso é igual a 180. Vamos lá. Menos 40 menos 10, menos 50. Vai para lá, mais 50. Então, você tem 5x igual a 180 com 50, vai dar 230. 230. Passando 5 dividindo, você tem que o x vai ser 230 dividido por 5. Isso aí dá o quê? 46. X igual a 46. 230 para 5, ó. 23 para 5 dá 4, né? 4 vezes 5, 20, para cá 3, abaixo 0. 30 para 5, 6. Então, o nosso x, ó, ele vale exatamente 46 graus. Beleza? 46. Tranquilo até agora, né? 3 questões simples, né? De fácil aplicação e que provavelmente você não sabia, mas agora você está vendo aí que não é difícil resolver esse tipo de problema. Mais uma. Quanto vale todo esse ângulo aqui? É um ângulo raso ou de meia volta, vale 180. Agora, conta aí, pessoal. Esse ângulo aqui está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Se eu somar essas 4 partes, tem que dar quanto? 180. Então, vamos lá, ó, 4x, que é a primeira parte, mais 5x menos 4, que é a segunda parte, mais 3x, que é a terceira, mais 2x mais 2. Isso é igual a 180 graus, beleza? Somei tudo igual a 180. Simples, sem problema nenhum. Olha só para o x, ó. 4 mais 5, 9. Mais 3, 12. Mais 2, 14. Então, tem aqui 14x. Dá isso aí? 9, 12, 14x. Igual a 180 menos... Vamos lá, somar primeiro aqui, ó. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, vai para lá, mais 2. Então, você tem aqui 14x igual a 182. Portanto, x vai ficar 182 sobre 14. Né? X vai ser 18 para 14 dá 1. 82, né? Aqui é 182. 182 para 14, pessoal. 18 para 14 vai dar 1, vai sobrar 4, 17. Ó, 182, fazer um rascunho aqui. Dividido para 14, ó, 18 para 14 dá 1. Vai sobrar 4, ó. Abaixo 2. Aqui vai ficar 3, né? 3 vezes 14, 42. Ó, o x dá 13. X igual a 13 graus. Então, a aplicação inicial de ângulos é bem simples, não é difícil.
né? Para você que está começando do zero, a maioria dos estudantes, mais de 90% dos estudantes, quando começa a estudar, tem extrema dificuldade com matemática básica, né? A maioria, quando começa, não sabe resolver uma questão simples como essa. Então, pega o meu conselho, faça as listas desse nível primeiro, depois tu vai aumentando a dificuldade aos poucos. Mas primeiro mate bastante isso aqui, para você ficar ali na ponta da língua, esse tipo de questão, de problema. Mais um exemplo, questão E. Eu tenho aqui o que eu chamo, se você anotou aí, ó, isso aqui eu chamo de OPV, ângulos opostos pelo vértice. É quando tem duas retas se cruzando. Repara aqui, ó, que o x e 80 está um de frente para o outro. E aqui eu tenho um vértice, ó, um de frente para o outro. E ângulos que estão um de frente para o outro, quando duas retas se cruzam, a gente chama de OPV. E ângulos OPV são iguais. Então, quanto vale o nosso x aqui direto? Ó? Vale 80. X é igual a 80 graus. Beleza, mas ele quer também o y e o z. Pessoal, o y, se você observar, ó, quanto vale esse ângulo aqui? Olha para o y e para o 80. Ó. Quanto que vale esse ângulo aqui? Ó? Olhando para o y e para o 80. Não é meia volta, 180 graus? Como eu já tenho 80 aqui, quanto que o y vale para fechar 180? Exatamente 100. Então, o nosso y vale 100 graus. E o z? Precisa fazer conta para achar o z? Não. O z, se você reparar, ó, ele é OPV com quem? Com y. Então, se o y vale 100, o z também vai valer 100. Então, resolvendo uma questão simples de OPV, que você não pode deixar de resolver, não pode deixar de fazer a lista desse nível aí. Beleza? Mais um exemplo. Exemplo H. H não, né? Seria o F. Exemplo F. Vamos lá. De novo, pessoal. Duas retas se cruzam e eu tenho um ângulo de frente para o outro. O que é isso aqui? OPV. Aprenda a falar isso. OPV, 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 OPV. Para você não ficar falando ângulos opostos pelo vértice. Então, o que a gente faz? Quando dois ângulos são OPV, o que a gente faz? A gente iguala, né? Eles são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é exatamente igual a esse. Então, você tem 5x menos 70 igual a 2x mais 20. Pronto. É só igualar. Cuidado, tem aluno que soma igual a 180. Soma igual a 180, não. Eles são OPV, então eles são iguais. Tem que igualar. Vamos lá, jogando 2x para cá, ó, e jogando 70 para lá, você tem 5x menos 2x igual a 20 mais 70. É isso aí? Letra de um lado, número do outro. 5x menos 2x, 3x. 20 mais 70, 90. Portanto, o nosso x vai ser 90 sobre 3, x igual a 30 graus. Então, nós temos aí, na questão F, o x valendo 30 graus. Aplicação simples de OPV. Tranquilo? Pessoal, se você está assistindo esse vídeo, né, para questão de escola ou concurso, conselho você anotar isso. Escreva essas questões no caderno, no rascunho, depois tenta fazer sozinho. Aí qualquer coisa você volta no vídeo e vê a solução, se não conseguir fazer. Tranquilo? Agora vamos para a letra G. Olhando aqui a letra G, ó, que ângulo é esse aqui? Se você anotou, se você lembra, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de medida 90 graus, né? Aqui, ó, 90 graus. Símbolozinho aqui de 90. Você não pode esquecer isso. Repara um detalhe, esse 90 graus está dividido em quantas partes? Em duas partes. Uma valendo 30 e outra valendo x. Quanto vale esse x aqui? Bom, se tudo é 90, o x tem que ser 60 graus. Mas o que eu vou pedir para você fazer? Soma os dois. 30 mais x igual a 90. E de fato, né, ó, esse ângulo mais esse completa 90. Então, o x vai ser 90 menos 30. Portanto, x igual a 60 graus. Vê se não é isso.
somou tudo, igual a 90. Certo? Pessoal, eu tenho essa mania de fazer a questão mais simples possível, né? Eu sei que é bem simples às vezes, mas é porque eu conheço a rapaziada, eu conheço os alunos. Pessoalmente, eu sei que o pessoal tem muita dificuldade. É uma minoria aí que consegue, às vezes, até pular essa aula, mas a maioria não pula. Beleza? Aqui, ó. FG, aqui é o H. FGH. Mais um problema. Quanto vale esse ângulo aqui, pessoal? Vale exatamente 90 graus aqui, ó. O quadradinho com o símbolozinho. 90 graus. Então, repara que o 90, ó, aqui eu tenho uma semi-reta que dividiu 90 em dois ângulos. Se eu somar os dois, tem que dar exatamente 90. Então, 4x menos 25 mais x é igual a 90. 4x mais x, 5x, é igual a 90. Jogo 25 para lá. Vai negativo, vai positivo. 90 mais 25. Né? Então, o x aqui vai ser 5x, 90 mais 25. Vai dar 5 aqui, né? 115. 115 graus. Então, o nosso x vai ficar 115 sobre 5. Portanto, x vai dar 23 graus. Tranquilo? Zero estresse, né? As questões aí simples, sem nenhuma dificuldade. Agora, o último exemplo, K. Exemplo K. Quanto que vale esse ângulo todo? Observe aqui um detalhe, ó. Se você reparar bem, ó, se eu começar aqui, ó, nesse ponto, repare que eu dou uma volta completa, ó. Você dá uma volta inteira aqui completa, ó. E esse ângulo todo, repare que eu tenho 120, 5, 2x e x. Que somado, isso aqui é um ângulo de uma volta, né? Porque se eu somar tudo vai dar 360. Então, vamos somar tudo. Você tem 5x mais 2x mais x mais 120. Somei tudo, vai dar quanto? 360 graus. Resolvendo, 5 com 2, 7. Mais x, 8x. Vai ficar igual a 360. Olha o 120 aqui, ó, joga para lá, menos 120. 360 tira 120, dá 240. Portanto, pessoal, o x vai ficar 240 dividido para 8. Então, o x vai ficar... Quanto é 24 para 8? 3. Aí acrescento 0. Então, fica 30. 30 graus. É o valor de x. Beleza? Então, essa é a nossa primeira sequência de exercício. Bem simples, né? De resolução, para você ver como é que funciona. E não deixe de anotar, tá? Então, tira print aí. Tira o print aí da tela aí. Certo? E anota, pessoal. Até a próxima aula. Fica com Deus e valeu, tamo junto.